Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem forte. Uma mensagem para você ficar muito tempo lembrando dela e colocar ela no seu coração. Será uma mensagem para quando você estiver enfrentando algum tipo de situação, você não perca suas forças. Às vezes, as lutas são tão intensas, tão grandes, que acabamos perdendo as forças no meio do caminho. E para falar sobre isso com vocês, vou dar o exemplo de Sansão. Só que Sansão perdeu suas forças, mas através dele, hoje nós vamos ver o que não devemos fazer. Vamos pegar um exemplo ruim de Sansão e não copiar esse exemplo. Vamos aprender o que não devemos fazer para não perder as nossas forças. Juízes capítulo 14, versículos do 1 ao 4. Prestem atenção nestes versículos. Um dia Sansão foi a Tímina e viu ali certa jovem do povo filisteu que chamou a sua atenção. Voltando para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Peçam essa mulher para mim, porque eu quero casar com ela. Porém, seu pai e sua mãe fizeram forte oposição e responderam: Por que você não casa com uma jovem do nosso povo? Por que você tem de arranjar esposa entre esses filisteus que não obedecem a Deus? Será que não existe em Israel uma moça que sirva para casar com você? Porém, Sansão disse ao pai: Aquela é a que me agrada. Peça a moça em casamento para mim. O pai e a mãe de Sansão não perceberam que o Senhor estava por trás daquele pedido, porque estava preparando uma ação contra os filisteus, pois nessa época eles dominavam sobre o povo de Israel. Sansão viu uma mulher, só que essa mulher era filisteia, e essa mulher o agradou. Ela era uma mulher muito bonita, Dalila, mas Sansão era do povo de Israel, e os filisteus eram inimigos. Os pais de Sansão, corretamente como um pai e uma mãe protegendo o seu filho, foram totalmente contra ele se casar com essa mulher. Pergunto a vocês, qual o pai e qual a mãe gostaria de ver seu filho casando com alguém que fosse inimigo declarado, inimigo que queria ver a destruição do seu povo? Creio eu que nenhum pai ou mãe iriam ficar felizes com tal situação, mas só que isso tudo era plano de Deus para que Sansão derrotasse os filisteus e eles não sabiam disso. Era plano de Deus. Agora, uma coisa muito importante que devemos aprender aqui. Prestem atenção agora no que eu vou falar para vocês. Quando os filhos começam a tomar decisões sem pedir conselhos aos seus pais e eles tomam decisões estranhas, vocês não devem, logo de cara, sair falando que é errado e que vão fazer besteira em sua vida. Não devem falar isso para os seus filhos. Muitos são os planos de Deus e nós não sabemos quais são eles. Nós não sabemos. Então, precisamos orar e falar com Deus, porque se for algo dele, devemos abençoar a decisão que tomaram e não como muitos pais fazem e logo saem amaldiçoando com suas palavras a vida dos seus filhos. Muitos pais, quando os filhos tomam decisões contrárias àquilo que eles pensam, logo falam isso: vai dar tudo errado, você nunca vai ser bem-sucedido tomando essa decisão. E quantos filhos ficam magoados por ouvir coisas assim? Às vezes, os planos de Deus para a vida de seu filho são diferentes dos seus planos, e os planos de Deus para Sansão não era o que os seus pais queriam para ele. Orem e peçam orientação para Deus antes de sair falando certas coisas. Mas vamos voltar para a história de Sansão. Sansão vai para a cidade com seus pais para poder conhecer aquela mulher e a pedir em casamento. No meio do caminho, eles estavam passando por uma vinha e naturalmente seus pais se separaram dele. Se separaram ali no meio da vinha,
pois um leão atacou Sansão e os pais dele não ficaram sabendo disso. Juízes capítulo 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo com quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Sansão pegou o leão igual um cabritinho. Então preste atenção agora no que Deus vai nos revelar. Quando as coisas são direcionadas por Deus, o diabo sempre vai tentar te impedir de prosseguir. Sempre. Sempre vão surgir leões querendo te derrubar. Vão surgir problemas, aflições, situações que vão querer tirar suas forças para você parar. Mas se o que você está fazendo vem de Deus, é da vontade dele, o leão vira um cabritinho. Porque Deus está com você. Glória a Deus por isso. O propósito dele, é de Deus, e nenhum inimigo poderá te derrubar. As lutas virão como um leão, rugindo para cima de você, mas você passará por elas como se elas fossem um cabritinho. Mas isso acontece porque é direção de Deus. Quando você faz algo sem a direção dele, os leões rugem e rugem alto. Os problemas começam e parece que nunca vão acabar. Por isso, todas as nossas decisões têm que ser através da oração. Tem que ser colocada diante de Deus para que possamos estar debaixo da vontade dele. E quando estamos debaixo da vontade dele, nenhum problema tira as nossas forças. Não tira. Pode ter certeza disso. Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Se é da vontade de Deus, quem impedirá? Quem vai impedir? Nenhum leão vai conseguir te parar e nem tirar suas forças, porque está na direção de Deus, você está fazendo a vontade dele. E se por acaso o leão se aproximar, o Espírito de Deus vai se apossar de você tão poderosamente que o leão vai virar um cabritinho. Por isso, para que suas forças estejam sempre fortes, para que você não desanime, sempre tome decisões baseadas naquilo que Deus vai te direcionar. Pare de tomar decisões sem orar antes. Pare de fazer achando que vai dar certo antes de consultar Deus. Davi, antes de sair para qualquer batalha, orava. E quando Deus falava para Davi, pode ir, os seus inimigos eram derrotados. Ou seja, os leões de Davi viravam cabritinhos. Sansão estava debaixo da direção de Deus. E enquanto ele estava debaixo da direção dele, Deus não permitiu que ele perdesse suas forças. Mas quando ele passa a fazer o que estava contrário àquilo que ele podia fazer e contrário à direção de Deus, ele perde suas forças. Sansão caiu no pecado. Juízes capítulo 14, versículos 8 e 9. Depois de alguns dias, voltou ele para Atomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Olha o que Sansão fez. Era pecado comer qualquer coisa tirada de animal morto. Isso era a lei de Deus. Então Sansão peca e ainda leva seus pais a pecar junto com ele. Sansão sai da direção de Deus. Neste momento, ele não se arrepende e durante um período ele continua até prevalecendo sobre os filisteus. Mas depois, suas forças são perdidas. Muitos vão até dizer, mas Sansão perdeu as forças porque o seu cabelo foi cortado. Na realidade, a força dele vinha de Deus e não dos cabelos dele. E enquanto ele estava na direção e no propósito de Deus, nenhum inimigo conseguia lhe tocar. Vinham homens e mais homens e ele derrubava. Chegou a derrubar 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas a partir do momento que ele peca e não se arrepende, ele sai da direção de Deus e suas forças se esgotam. Os filisteus pegam ele, arrancam seus olhos, zombam dele
e ele passa de grande homem de Deus para um qualquer que estava sendo zombado pelos seus inimigos. Quando Sansão foi levado ao templo, onde estavam cultuando o deus Dagom, Sansão ali ora a Deus e pede para que Deus renove suas forças. Ali ele se arrepende e se humilha diante de Deus, e Deus renova suas forças e ele derruba o templo e mata mais na sua morte os filisteus do que em vida. Mas não precisava ser desse jeito. A morte dele só aconteceu porque ele saiu da direção de Deus. Deu para ficar claro para vocês que quando algo vem de Deus e permanecemos firmes, sem pecado, nenhum problema vai poder tirar nossas forças? Deu para entender isso? Se você entendeu essa mensagem, tome posse dela e faça tudo debaixo da direção de Deus. Não saia da presença dele. Fique longe do pecado e, agindo Deus na sua vida, ninguém impedirá. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, que palavra para podermos guardar no nosso coração. Essa palavra é o tipo de palavra que, quando o pecado se aproxima, nós temos que lembrar que, se entrarmos nele, perderemos as nossas forças. Pai, nós não queremos isso. Queremos permanecer firmes diante da Tua presença, debaixo da Tua direção. Que o Senhor possa nos direcionar sempre, que possamos aprender sempre contigo e pegar todas as direções da nossa vida, se orientando através da Sua palavra. Tem muitas pessoas que tomam decisões sem te consultar e depois quebram a cara. Por isso, Senhor, antes de tomar qualquer decisão, iremos orar para o Senhor e pedir a sua direção. Davi não saía para batalhas antes de orar para o Senhor, e somente quando o Senhor dizia, pode ir, ele ia, ele fazia a sua vontade. Pai, que possamos estar debaixo da tua vontade, debaixo da tua direção, para que as nossas forças continuem sempre lá em cima e sendo renovadas a cada dia. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E agradecemos desde já, porque a tua palavra é viva e eficaz. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que essa mensagem tenha entrado forte no seu coração, porque é uma mensagem para que você continue a manter as suas forças. Fique longe do pecado, fique longe daquilo que te afasta de Deus e faça tudo debaixo da direção de Deus. Ore antes de tomar qualquer decisão. Se você gostou da mensagem, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma palavra como essa. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.